vídeo anterior, a gente estava comentando que existem dois outros espíritos evoluidíssimos que estão auxiliando a Atafon. Existem milhares, né? Mas nesse livro eles falam sobre dois espíritos de figuras femininas que se chamam de Temp e Terra, acho que é assim que se pronuncia. E eles estão lá há milênios, tá? Eles ficam revezando a cada 800 anos e o papel deles lá, a missão deles lá é amparar esses espíritos que estão em sofrimento, que estão enclausurados na degradação da forma, eles estão enclausurados na própria inconsciência do espírito, naquelas paragens, né? E eles são de Vênus, são venusianas, tá? E elas por vontade própria, foram voluntárias para descer aos abismos e auxiliar Atafon naquele ambiente trevoso, naquele ambiente do abismo, tá? Então, seguindo aqui, enquanto elas estavam naquela zona de refazimento e repouso, o Ranieri procurou entender mais sobre aquelas irmãs, né? Sobre aqueles dois espíritos de figura feminina que estavam lá embaixo. E as histórias delas impressionavam muito Ranieri. E elas não eram criaturas como nós, tá? Elas eram diáfanas. O que que é diáfano? É um espírito transparente, quase líquido, translúcido. E elas tinham uma capacidade de penetração através de obstáculos, fossem eles montanhas, lagos ou poeiras, inimaginável. Então elas eram praticamente só luz e conseguiam transpor esses obstáculos lá embaixo com muita facilidade. Aqui ele elucida poeiras, e lá a poeira no interior da Terra são grandes faixas vibratórias que circulam interiormente o planeta, como que tocados por ventos invisíveis que quase sempre arrastam multidão de seres como um ciclone. Então passa uma poeira lá, uma espécie de um vento, e arrasta muitos seres juntos, leva de um ponto para o outro, né? E essa poeira, ela é motivo permanente de terror. Então os espíritos lá, eles ficam em permanente terror porque a qualquer momento pode vir essa poeira e levar eles para um outro ambiente totalmente desconhecido, que eles não estão familiarizados, né? E elas conseguem sobrepor essas poeiras, né? E as ondas passam sem causar a mínima alteração no espírito delas, né? Outro ponto importante é que elas se alimentavam em copos de cristalina transparência, ingerindo líquidos, tá? De inigualável beleza. Ou seja, você está tomando um líquido, imagina que esse líquido tem várias cores, parece um arco-íris dentro desse líquido, e elas tomavam esse líquido para refazimento, usavam aquilo como alimento, como se estivesse tomando energias sutis para refazimento, para manter sempre em estado de constante harmonia ali com Deus, né? Enfim. E Ranieri salientava que ele, quando tomou isso, ele se sentiu muito revigorado. Ou seja, ele tomava isso e se sentia totalmente renovado através desse líquido que elas estavam dando para ele tomar. Era um alimento praticamente. Ele se sentia imensamente revigorado e notava que aguçava as percepções espirituais dele. Parecia líquidos de fogo que exaltavam os sentidos espirituais. Então ele tomava aquele líquido de refazimento e os sentidos deles ficavam muito mais aguçados, né? E também aumentava as percepções espirituais dele. Voltando ao assunto das duas figuras femininas espirituais de elevada moral, o principal trabalho delas era amparar os mais fracos, né? E elas comentam que nem sempre os espíritos estão perdidos. Lembra que a gente comentou que não existe orfandade no universo? Todos têm um amparo e ninguém está lá sozinho? Ou seja, nesse ponto eles falam que por mais baixo que tenha caído, sempre brilha a luz da esperança. E o que elas controlam lá é os enviados dos dragões, tá? Impedindo que a ânsia de justiça ultrapasse a força da lei. Lembra que os dragões são a casta mais antiga do mal, que vieram de outros orbes para cá, e eles governam o abismo há milênios, tá? Então eles são a casta mais antiga do mal, e é eles que controlam tudo lá embaixo. E às vezes essa ânsia de justiça deles, né, ultrapassa as forças da lei cósmica, tá? Ou seja,
Ali elas estão para proteger esses espíritos desse tipo de ação dos dragões, tá? Elas são como guardiãs dos mais fracos. Mesmo entre as feras, existem os mais fortes e os mais fracos. E elas opõem-se à ferocidade sem limite e dá amparo aos que começam a subir. Lembra que eles estão naquele ambiente, mas não significa que eles nunca mais vão voltar a subir. Pelo contrário, eles descem para depois subir, tá? Então essa é a realidade. Ranieri perguntou. Então, a realidade que através das formas degenerada ou desgastada, o espírito caído pode voltar a subir? E elas falaram assim: a divindade divina recupera sempre aos que anseiam por recuperar-se. Ou seja, desce, 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 o máximo que o espírito pode descer na escala, mas ele também anseia por recuperar-se. Elas estão lá para amparar também esses seres que querem voltar a subir. Mesmo depois de perdida toda a esperança, no coração das formas ainda permanece a esperança divina. Deus, meu filho, é infinitamente misericordioso. Após essas elucidações, Ranieri mergulhou nesses pensamentos, né, e começou a observar através de uma janela, naquele ambiente que eles estavam, uma cortina de neve que caía sem cessar, né, e se perguntou como que poderia nevar, ter essa cortina de neve, se a cada 33 metros de profundidade na Terra aumentava 1 grau. Então era para estar muito quente lá, não era para ter frio, não era para ter neve, né? E a Terra explicou que no interior da Terra também existem zonas frígidas, ou seja, zonas que nevam, zonas que são geladas, né, gélidas, né? Então ali os espíritos sombrios passam cobertos de neves, né, e endurecidos, ela explicou. Então são somente seres de cascas ou carapaças endurecidas que podem viver ali, tá? No caso, Ranieri ainda não possui organismo espiritual adequado para andar naquelas zonas frígidas, naquelas zonas gélidas, né? Por isso que ele está naquele ambiente com elas ali, protegido do ambiente mais hostil lá fora, né? E aí ele estava observando fileiras intermináveis de criaturas semelhantes a búfalos que caminhavam na neve, e as fisionomias, a fisionomia facial dos búfalos lembrava bem de longe assim a fisionomia dos homens. E eles eram seres assim de forma antediluviana, ou seja, antes do dilúvio, seres que maioria foram extintos no grande dilúvio ou naquele meteoro que caiu quando dizimou boa parte das criaturas vivas da Terra, né? Eram dinossauros horríveis, descomunais, que abalavam imensidades gigantes, né? E olhar aquilo era horripilante para Ranieri e ao mesmo tempo grandioso, né? Porque eram criaturas, seres vivos, degradados na forma, um ser humano, né? E comentou Ranieri: como que seriam os dragões? Eu gostaria de enfrentá-los um dia. E a Terra estava alisando os cabelos dele, calmamente, mansamente, e disse: você se lembra da história de Lúcifer? Então nunca deseje ver os dragões. Ainda não se conformam com aquilo que supõe ser condenação eterna. O que são os dragões, pessoal? São espíritos que vêm de outros orbes, exilados de outros planetas, que vieram para a Terra, que a Terra na época era um planeta primitivo, de exílio. E aqui eles começaram na senda evolutiva como símios, né? Macacos ali encarnaram em corpos bem mais antigos, né, na escala evolutiva. Eles eram espíritos bem mais avançados no quesito raça, né, e aí tiveram que voltar para trás para aprender, porque lá no planeta deles, esse foi o motivo pelo qual eles foram exilados, eles não evoluíram. E aqui eles começaram a implantar um sistema do mal, maléfico, ou seja, continuaram não evoluindo, e aí a misericórdia divina mandou eles ficarem presos no abismo, né? Mas não presos totalmente, eles conseguiam ter a observação da superfície, na evolução da superfície, né? Vendo os povos evoluir, as civilizações evoluir, e só não poderiam interagir, porque eles poderiam acabar com todas as obras da civilização. São espíritos que vibram só no ódio, no mal, na maldade, querem o caos, querem
a destruição, tá? E eles estão nessa prisão eterna, que não é eterno, logo eles vão também ser exilados novamente. Então sai daqui do planeta Terra e vai para um planeta mais primitivo novamente, porque se negam a evoluir, se negam a ir a favor de Deus, estão sempre contra, né, a lei divina, a lei cósmica de evolução, né? Então eles são espíritos evoluídos para o mal, mas muito evoluídos para o mal. É os mais evoluídos para o mal que a Terra hoje acolhe no seu seio, tá? E aquilo que eles supõem ser condenação eterna é uma prisão, mas não é eterna. Eles estão ali, caso queiram se arrepender, eles têm o livre-arbítrio de voltar para a luz e caminhar para a evolução, né? Mas no momento eles estão presos e não têm acesso à superfície, né? Para não destruir tudo que a civilização conquistou até agora, né? Tanto de conhecimentos espirituais quanto de tecnologia, evolução moral e evolução espiritual, né? E Ranieri observava ainda, através da janela, outros seres, às vezes bandos enormes de macacos peludos e de ursos esquisitos que transitavam naquele ambiente ali por fora da janela. E disse que e Tera explicou que todos aqueles espíritos que estavam passando ali eram espíritos seres humanos que decaíram na forma, né? Degeneraram na forma para aqueles seres daquela grotesca forma, digamos assim, né? Voltaram na escala evolutiva, estão na escala animal, né? E alguns daqueles seres, eles se arriscavam a vir até a janela, né, e ficavam olhando, observando para dentro com olhares assim, digamos, ansiosos, tá? E a presença de Tera ou de Temp impedia-os de qualquer ataque. Então eles não atacavam porque tinha a presença daquelas duas formas espirituais femininas ali de grandiosidade evolutiva. E Tera elucidou: a capacidade mental deles está muito reduzida, muitíssimo abaixo de qualquer ser que habita aqui na superfície, tá? A capacidade mental deles, tá? O que acontece, porém, é que muitos, embora descendo, guardam inviolavelmente a inteligência, tá? Eles têm ainda inteligência por alguma capacidade cognitiva, eles conseguem permanecer inteligentes, tá? Mas eles descem na inconsciência até se tornar um ovoide, degenerar ainda mais a sua forma. Então, primeiro endurece o coração, e aquela inteligência que ainda permanece, ela brilha para o mal, tá? Então, o coração fica endurecido e a inteligência brilha para o mal. Esses são espíritos realmente perigosos. Daqui de baixo, eles tramam incursões na superfície. Por isso, vocês se lembram que Lúcifer quis escalar os céus. Ele, precipitado no abismo, ele namora a superfície revoltado. Então ele está lá preso, lá embaixo. Lembrando que Lúcifer era um anjo caído, um anjo do mal, mas hoje o que impera é uma realidade luciferina. É uma energia, é uma egrégora negativa que namora a superfície revoltada com a sua prisão lá embaixo e quer vir aqui instaurar aquilo que ele acha que é certo, né? Lembrando que, como ele era também um anjo caído, existem coisas boas na política luciferina, né? Ele não é todo ruim, mas a maioria das coisas que essa energia vibra é pura maldade, puro ódio, mas ainda tem poucas coisas boas, né? E essas quedas que acontecem, quedas de vibração, isso também acontece de planetas superiores para planetas inferiores, tá? Mas há quedas também para o interior do próprio planeta, ou seja, essas quedas elas acontecem quando você está num planeta evoluído e você ignora o fato de você evoluir, não quer evoluir, e aí você é exilado para um outro planeta, no qual a Terra foi um dia um planeta de prova de exílio planetário, hoje ele está se transformando num planeta regenerado, ou seja, os que vão sair daqui vão para outro planeta mais inferior, então, ou seja, planetas superiores para planetas inferiores, tá? Mas há quedas também
para o interior do próprio planeta. Ou seja, você está na superfície encarnado, você desencarna, e aí, como você é um espírito que está endurecido no mal, endurecido nas trevas, você desce. Então há quedas para o interior do planeta também. E para finalizar, Ranieri ficou contemplando aqueles anjos sublimes que serviam a ele, de certa maneira, certo de que a bondade infinita de Deus se esquecera que a sua inferioridade ainda conservava na mente uma mente sem luz e um coração de barro. Ou seja, elas falavam para ele coisas básicas, coisas assim praticamente banais, que é o básico para eles, porque são espíritos extremamente evoluídos e têm um conhecimento estrondoso sobre a realidade espiritual. E Ranieri, ainda como é um espírito que ainda está na senda evolutiva, bem lá embaixo, é um espírito bem raso, eles elucidam e com calma, com amor, explicam tudo isso, que é o básico para eles. Essa é a bondade, é a humildade divina, né? Que esquece a nossa inferioridade e nos ensina como uma criança. Pega nós pelo colo e leva nós à evolução devagarinho, calmo, humilde, sereno, sempre trazendo para nós amor, calma, serenidade, para nós evoluir. Essa é a bondade divina, né? Que nos ensina, você que é mãe, você que é pai, ensinando uma criança a paciência que tem que ter, a calma que tem que ter, porque você passou por essa fase, você faz perguntas, às vezes você não entende, não tem evolução necessária para entender, não tem capacidade cognitiva para entender. Então Deus é isso, Deus é um pai ensinando nós, criancinhas espirituais, como é a realidade do universo, né? E essa é a maior prova da bondade e do amor divino, é a paciência de nos ensinar coisas que para eles é banal, é básico. Não é que é banal, é que é o básico, é o princípio do princípio. Pegam nós, criancinhas espirituais, e com calma e amor nos ensinam a evoluir.